Tiago, capítulo 4, de 1 a 10. Assim diz a palavra de Deus. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que anseia por nós, que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Amém. Que Deus aplique em nossos corações o texto lido. Vamos orar mais uma vez? Pai, dependemos completamente da iluminação do Teu Santo Espírito. Nós dependemos da condução do Senhor e é sob ela que nós queremos ficar. Move os nossos corações no sentido de que, mais do que entendermos a Tua vontade, tenhamos um desejo imenso, um desejo irresistível de praticar aquilo que o Senhor prescreve na Tua santa palavra. Perdão pelos nossos pecados, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, logo depois que houve a abertura na União Soviética, o país, por causa da tentativa frustrada lá do marxismo, era a maior potência marxista do mundo, e a União Soviética se desfez. Então tem uma piada que os russos contam, que logo que terminou as filas, tudo que você pensasse na Rússia, você tinha que fazer fila. Então que um determinado cidadão, eles contam essa historinha, um determinado cidadão estava caminhando numa praça, ou jardim, né, como é mais comum se falar aqui em Botucatu. E ele caminhava atravessando aquelas trilhas, e quando ele no meio do caminho percebeu que o seu sapato estava desamarrado, ele se curvou para arrumar. Então ele estava amarrando o cadarço do seu sapato. Quem veio atrás dele parou, quem veio parou, e ele olhou para trás, tinha uma fila imensa que dobrava o quarteirão. Pouquinho tempo que ele ficou ali. Então ele, sem entender direito, saiu e aquela fila parada ali. E ele andando no meio da fila, perguntou para alguém, sabendo, claro que ele sabia por que aquela fila se formou. Aí ele perguntou para o homem, vem cá, por que é que vocês estão nessa fila aqui? Aí o rapaz disse, olha, eu não faço a menor ideia, mas deve ser uma coisa muito boa para ter uma fila desse tamanho todo. Então, e ele ainda chegou a dizer, daqui ninguém me tira. Parece que a gente, em relação à vida, é assim. Você acha que você pode conduzir sua vida por uma mera intuição? Tomar suas decisões, que caminho seguir? Que lugar ocupar? As grandes e poderosas decisões da sua vida têm que ter um princípio para a escolha. E não pode ser nossa mera intuição. Então, a verdade é que quem fez a vida de Deus, quem entende da vida de Deus, nós não podemos estar aí na fila pensando o que vai dar no final, que deve ser uma coisa muito boa. A sua vida é muito preciosa para você levar assim. Alguns fazem isso com você. Alguns estão usando essa geração como cobaia de várias experiências. Experiências políticas, experiências sociológicas e até experiências sexuais.
Porque eles não sabem o mundo que pode dar certo, a vida que pode dar certo, mas te falam com segurança, porque senão a experiência não funciona. E você é uma mera cobaia no meio de tudo isso. Mas a sua vida é muito mais importante. É por isso que quando se faz testes de vacinas, seja lá do que for, a gente usa cobaias, não é, professor? Porque se o animalzinho morrer, é uma vida que se perde, mas foi por uma causa importante. Agora, nossa vida é mais preciosa, não podemos arriscar a vida dos nossos semelhantes. Aliás, eu vi que essa semana, lá na França, um laboratório fazia testes sobre transformar a cannabis, né, o princípio ativo da maconha, para fazer algum analgésico. E fizeram um teste com as pessoas. O primeiro teste parece que funcionou alguma coisa bem, um tipo de analgésico, antidepressivo e tal, eles estão testando. E aí fizeram um teste agora para testar a limitação. Várias pessoas ficaram profundamente doentes e uma delas morreu. E a França está muito envergonhada porque usou cobaias humanas. E nós só ficamos sabendo porque essa pessoa morreu. É diante desse fato, queridos, que você não pode usar a sua vida para fazer um experimento. Você precisa de uma fonte segura. A Bíblia é a fonte segura, porque Deus é quem entende de vida e Ele revelou sua vontade, revelou a sua sabedoria, como vimos em Provérbios. O modo mais inteligente de viver é debaixo dos cuidados e das orientações de Deus. Se nós quisermos uma outra forma de vida, nós vamos nos perder. Nós vamos ter que abraçar teorias que não foram comprovadas e talvez desperdiçar uma existência preciosa usando a vida para aquilo que ela não foi feita. O que é interessante é que Tiago está dentro desse preceito. Ele escreve como os autores do Antigo Testamento, ele escreve, sendo ele hebreu. Tiago é uma forma grega de se falar Jacó. Tiacó seria alguma coisa assim. Na verdade é um I bem forte, Jacó. E ficou Tiago para que o brasileiro pudesse falar a mesma palavra. Mas veja só, tendo ele esse nome, esse Tiago que escreve essa epístola é filho de José e filho de Maria, irmão de Jesus. Não há um autor da Bíblia que escreva tão parecido com os ensinos de Jesus, usando parábolas, figuras, algo que está profundamente conforme, harmonioso com o ensino rabínico. Aqui ele fala de sinagoga e tudo, então ele é um hebreu. E ele acredita que Deus nos instrua, por isso usa o Antigo Testamento como parte, como base para aquilo que ele escreve. Agora o que é interessante é que Tiago, no capítulo 3, faz um ensinamento a você de como usar a sua língua. Talvez o capítulo 4 diga como você usar a sua vida. Parece que é isso que indica. Que se você controlar a sua língua, você vai controlar todo o corpo. É um ensino preciosíssimo. Aquele homem que refreia suas palavras, que domina as suas palavras, é um homem que tem controle sobre tudo na sua vida. Mas no capítulo 4, ele vai falar de propostas que não deram certo, que não estão dando certo porque essas correntes ainda permanecem hoje. Então, há vários caminhos que são propostos, mas há um caminho que é o correto. E diante disso que Tiago nos expõe, falando a respeito das propostas e das suas consequências, para que você esteja atento e não use a sua vida de forma errada. Há pessoas que estão à sua volta que dependem de você, talvez filhos, esposa, marido, alguma pessoa depende de você, pai, mãe. Então as suas escolhas são importantes, elas não podem ser feitas ao léu, baseados em qualquer pensamento ou uma intuição sua pessoal. Ela tem que ser baseada exatamente no que Deus propõe. Os teólogos lá de Westminster, lá na Inglaterra, fizeram a nossa confissão de fé. E nos catecismos nos é dito que o fim principal do homem é louvar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, baseado nas Escrituras, nós já temos o porquê de vivermos. E aqui Tiago fala
de uma primeira escola, uma primeira proposta, que é uma proposta de você viver indiferente de Deus. Não se preocupe. Eu poderia classificar como aqueles que não pedem. Então, o mundo, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, a humanidade inteira perdeu o acesso a uma vida plena, de fartura, de grande significado, da presença de Deus. Coisas que nós perdemos. E é interessante que quando eles foram expulsos, eles começaram a discutir como eles iam fazer para viver os filhos dele. Então, de imediato, e Tiago fala aqui dos conflitos, de imediato, um mundo tão imenso era pequeno para Abel e Caim viverem juntos. Então Caim matou Abel, porque não suportava a presença do seu irmão, que era tão perfeito, tão correto. Então, mata-se o que é correto, porque aí o que fica normal é exatamente a iniquidade. Caim foge com seus descendentes. E eles tentam forjar uma forma de vida. Essa forma de vida incluía instrumentos para trabalho para você cansar menos. Então o seu tempo vai sobrar. Se sobra tempo, você vai ocupar com o quê? Eles inventaram as artes, instrumentos musicais. Eles se entretinham, eles estavam atrás de um entretenimento, porque o grande prazer da vida, do mundo, era Deus. Mas agora que eles estavam longe e afastados de Deus, e que Caim tinha matado Abel, então os seus filhos começaram a inventar formas de preencher a nossa vida. Foi aí que nasceu a tecnologia, né? Porque os instrumentos que eram feitos de ferro, possivelmente ferro frio, ajudavam a que eles trabalhassem menos e se cansassem menos, para poder ter o pão para comer. E a música e outros entretenimentos. Tem um filho, inclusive, que experimentou casar com 2 mulheres. Então vamos tentar um mundo diferente. Como que seria ser esposo de 2 mulheres? E está na Bíblia lá, dos descendentes de Caim experimentando para tentar preencher essa vida e fazer com que ela valesse a pena. Mas é interessante que logo em seguida nasce um menino, que eles põem o nome de Sete, porque esse nome Sete tinha a ver com colocar alguém no lugar de Abel. Então, quando Sete tem um filho, e portanto a geração dele vai ter continuidade, ele não morreu sem filhos como Abel, Adão e Eva ficam tão felizes que quando nasce Enos, eles passam a invocar o nome do Senhor, eles começam a chamar por Deus. É por isso que há uma classe muito grande no mundo, talvez, eu creio que a maior religião do Brasil, ganha disparado do catolicismo de todo mundo, porque tem adeptos lá na Igreja Católica, tem adeptos aqui dentro da nossa igreja, que é o secularismo. O secularismo é uma filosofia que diz assim: o homem está emancipado, o homem secular, ele vai conseguir encontrar, pela ciência, pelas pesquisas, pela sua inteligência, solução para todos os problemas que existem. O homem não precisa mais de Deus. Um dos precursores desse pensamento foi Friedrich Nietzsche, que disse que Deus estava morto e o homem, portanto, se emancipou. Um discípulo dele, já no século passado, chamado Harvey Cox, um teólogo, lançou a teologia do homem secular. O homem tão emancipado, tão inteligente, que agora, nessa geração, não precisaria mais de gastar tempo pensando em Deus. O secularismo fica bem exemplificado quando aquele considerado o maior filósofo dos últimos tempos, Jean-Paul Sartre, esteve aqui no Brasil, e uma das cidades que ele visitou e pôde falar na universidade foi lá em Recife, Pernambuco. Como eu estudei muitos anos depois que ele esteve por lá, repercutiu alguma coisa que ele disse lá. Diz que um estudante pernambucano levantou a mão e perguntou para ele: nos seus escritos não fica muito claro se o senhor é um ateu ou não. Aparece que o senhor é ateu, mas a gente não tem certeza. E Sartre respondeu para o estudante pernambucano: eu tenho coisas mais importantes para fazer do que desperdiçar meu tempo perguntando se Deus existe ou não. Isso é o secularismo. É a ideia de que
Não importa se Deus exista e nos abandonou, não importa se Deus exista e nós precisamos buscá-lo, isso aí é tudo conversa. Nós temos que achar os nossos próprios problemas porque somos adultos e emancipados. O problema é que essa sociedade já tem sido tentada há muito tempo e nunca funcionou. Já na época de Tiago haviam essas pessoas, aqueles que não pedem. Porque se Deus é irrelevante ou inexistente, eu vou pedir para ele o quê? Eu tenho que lutar para conseguir concretizar. Se eu quero o bem da humanidade, eu tenho que fazer minha teoria prevalecer, até matando pessoas, assaltando bancos, estourando bombas. Eu tenho que implantar, roubando, enganando a minha ideologia, que parece que foi alguma coisa que o partido atual adotou, que governa o país. Porque o importante não é você ser verdadeiro, transparente, o importante é você implantar a sua ideologia. E quantos mortos, quantas pessoas injustamente, quantos inocentes estão sendo mortos? Pessoas que querem implantar o islamismo e tudo mais. Vocês podem ver, né, as tentativas na África de se implantar as guerrilhas comunistas. Interessante que o pretexto era o bem do povo, mas eles espalharam minas por alguns países africanos, queridos. E você chega lá, você vê pessoas mutiladas, pais de famílias morreram. Porque minas são bombas que são colocadas embaixo da terra. E se você atravessar num campo minado e pisar no detonador, ela te mata. Estilhaços, pedaços de ferro e tal, como se fosse uma granada, explodem e entram dentro do seu corpo. Para o bem do povo foi espalhado minas. Então, a grande questão é que essa filosofia de não pedir, mas fazer, realizar, implantar, lutar, mentir, matar pessoas, tudo tem funcionado. Porque mesmo tendo feito isso, ninguém conseguiu coisa alguma. Calcula-se que Stalin tenha matado 20 milhões de judeus. O pessoal crucifica Hitler, e com toda razão, porque matou 6 milhões de judeus. Pois Stalin, né, que é o ídolo desse povo que está aí, de Dirceu, da Dilma, de tudo, Stalin matou 20 milhões de judeus. Quando esses crimes foram denunciados por alguém que abandonou o stalinismo e escreveu o livro, um escritor russo, aqui no Brasil, vários escritores, não se fala isso na imprensa, entre eles Jorge Amado, abandonaram o Partido Comunista decepcionado porque não funcionou. Como é que nós vamos matar a população pelo bem da própria população? Onde tirou-se isso? Então, esse mundo é um mundo de conflito e de guerras, e mesmo assim ninguém conseguiu nada. Nós estamos aí tendo que criar fantasias para a nossa mente para dizer que está funcionando, porque nada está funcionando. Até a própria democracia, que é uma coisa tão boa e tão justa, tem sido usado para o mal. E não vai funcionar nada se a gente não pedir. Mas a gente não pede porque nós somos orgulhosos. Somos bons demais para ficar pedindo a Deus. Eu tenho que dizer que eu não preciso de Deus. Isso é que é bonito. Isso vai fazer com que as pessoas me olhem como um erudito, um homem moderno, um homem evoluído. Mas se eu não pedir, não vai funcionar. Então vamos ver se não é isso que Tiago está dizendo. Falando a respeito das guerras que matam e de uma vida de sofrimentos, além dos sofrimentos naturais, nós ainda impomos sofrimentos sobre os povos. Essa filosofia que leva as pessoas a assaltarem, a usarem drogas. É por causa dessa filosofia de fazermos um mundo sem Deus que gente é morta nos assaltos. Muitas vezes só porque o assaltante quer se divertir, ele sente prazer em matar e torturar. Como o caso daquela dentista que foi queimada porque não tinha dinheiro, foi queimada com gasolina. Veja só o que Tiago diz. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam, que guerreiam através dos seus membros, aqui na forma colocada por Almeida, na vossa carne? Vocês cobiçam e não têm coisa nenhuma. Desejam as coisas e não possuem.
Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Então, esses que não pedem, esses que acham que vão fabricar um bom mundo sem Deus, estão debaixo de uma grande ilusão. O mundo sem Deus, ele não funciona. Como não funcionou o mundo de Caim. Aquela sociedade não funcionava. Um homem que faz tudo o que quer, tudo o que dá, todo o impulso que tem no seu coração ele atende, é como aquele filho de Caim, em que chegou em casa e disse para suas esposas, que ele tinha duas: matei um homem porque pisou no meu pé. E agora, certamente virão vingá-los e eu vou morrer. É uma coisa mais ou menos assim que ele quer dizer. Porque pisaram no pé dele. O homem que faz tudo o que quer é um homem que acaba fazendo o contrário de tudo que ele sempre quis. Diz que há um provérbio chinês que diz assim, chinês cristão certamente: se Deus quiser castigar duramente o homem, o maior castigo que ele pode dar é conceder ao homem tudo o que ele pedir. Diz que é uma forma de castigo. Tudo o que eu peço, e alguma coisa parecida, Paulo fala aos Gálatas dizendo que o Espírito Santo está em nós para que nós não façamos o que seja do nosso querer. Por quê? Pedro diz que as paixões carnais fazem guerra contra a nossa própria alma. Então, quando eu faço tudo o que eu quero, me dá um sentimento de vazio. Alguma coisa me diz, não foi para isso que eu vim, para executar o meu desejo. Assim, o homem não pede, porque se pedir, certamente Deus tem as suas exigências e vai restringir a nossa liberdade, é o que alguns pensam. Mas caminhando a um segundo grupo, uma segunda proposta, que está no verso 3. No verso 2 ele diz: nada tendes, porque não pedis. Mas no verso 3, há um outro grupo: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Então nós temos os secularistas e agora nós temos os religiosos, que também não vai funcionar. O mundo, a vida, não funcionam por esse caminho da mera religião. O que seria a religião? Eu não tenho certeza se foi Schopenhauer que disse isso, parece que foi um desses contemporâneos dele, que disse que religião é o homem tentando encontrar Deus. E cristianismo é Deus encontrando o homem. Cristianismo não é religião. Religião é uma atitude intuitiva em que eu estabeleço um tipo de teologia que me agrada, que responde ao meu cérebro, ao meu coração. Então eu moldo um Deus, eu invento um Deus e eu vou viver por ele. Isso é religião. Cristianismo é Deus descendo no Monte Sinai e escrevendo a lei para Moisés e dizer: é isso que eu quero. Deus intervindo na história e diz: vocês não vão fazer o que vocês querem, mas se vocês fizerem, vocês terão uma terra farta, serão extremamente felizes e prolongarão os seus dias na terra. Está aqui os mandamentos. Deus intervém na história. Jesus nasceu de Maria. Um homem que nasce na maior humildade, foi perseguido durante praticamente sua vida toda, depois morre, mas ressuscita. Ressurreição é coisa que o homem não pode fazer, mas Deus fez e ressuscitou Jesus. O próprio Jesus ressuscitou algumas pessoas. Daí, queridos, nós podemos ver que a primeira fórmula não funciona porque nós nunca poderemos resolver o problema da morte. Nunca conseguimos. A gente descobriu solução para algumas doenças. E que bom que descobrimos. Louvado seja Deus por homens como Albert Sabin e tantos outros que pouparam vida de milhões de pessoas. Glória a Deus por essa vida. Porém, queridos, mesmo assim todo homem continua morrendo. Então, a primeira fórmula, a primeira proposta não funciona, mas a segunda, qual que é? Eu faço de conta que eu sirvo a Deus, mas o que eu quero, na verdade, é poder experimentar todos os prazeres. Vou abrir mão de alguns para agradar a Deus, mas eu não estou na igreja porque eu amo Jesus. Eu não sigo a Deus, nem dou oferta,
dinheiro lá para o pastor, porque de alguma forma eu ame a Deus ou a Jesus, ou eu acredite nessa obra. Eu só faço isso porque me foi dito que é uma simpatia. Quanto mais dinheiro eu der, muito mais eu vou enriquecer. Isso é uma ideia secularista, continua sendo o pensamento do mundo. Eu continuo aparentemente de braços dados com Deus, mas no fundo eu estou de braço dado com o pecado, com o mal. O pecado de eu achar que essa vida minha é para que eu tenha prazeres. Então pedis e não recebeis, porque pedis mal. O que há de errado nesse pedido? O homem está pedindo só para esbanjar nos seus prazeres. Senhor, me dá, ele não fala tudo, né? Senhor, eu quero um carro novo. Ele não disse que ele quer uma Ferrari, mas no fundo é o que ele quer. Porque no dia que ele tiver a Ferrari, ele vai passar na porta daquele cunhado dele que humilhou e vai devolver na cara. Vai dizer, ó, se você quiser dar uma voltinha, vai ficar chupando o dedo, porque na minha Ferrari você não entra. Olha quanta bobagem. A gente quer esnobar, mostrar às pessoas que pertencemos a uma classe especial. E estamos sendo iguaizinhos a todo mundo. Então não adianta vir para Deus e continuar com os olhos no mundo. Não adianta ser como a mulher de Ló, que sai da cidade, mas o seu coração ficou lá. E aí foi dito a Ló, suas filhas e sua esposa não olhem para trás. Ela olhou para trás, ouvindo o barulho, possivelmente, da cidade sendo destruída. E quando ela olha para trás, ela se transforma numa estátua de sal, porque Deus não permitiu que ela olhasse para trás. Por que Deus quer que nós olhemos para frente e vivamos em novidade de vida? É porque essa fórmula não funciona. De eu viver somente para o meu próprio prazer. Não significa que eu devo viver, queridos. É uma mentira do inimigo. Vou viver sem nenhum prazer. Significa que o prazer não pode ocupar a parte principal da minha vida. Eu não posso adorar o dinheiro e muito menos adorar as coisas que o dinheiro pode dar. Eu tenho que adorar o Senhor. É preciso que haja uma pessoa como alvo do meu amor. Eu não posso amar as coisas. Eu tenho que amar meus filhos, eu tenho que amar minha família. E aí eu não vou viver em contenda. As coisas são para serem usadas, não os homens, não as pessoas. A gente usa as coisas e ama as pessoas. Exatamente nessa ótica que nós caminhamos aqui quando ele diz que vocês pedem e mesmo assim não recebem de Deus. Por quê? Porque são infiéis. Aqui a ideia de infidelidade é a mesma palavra para adúltera. Adúltero. Essa é a mesma palavra usada aqui quando algumas pessoas são classificadas como infiéis. Porque casam-se com Deus, mas vivem de amores com outro. E é daí que vem a palavra. Verso 3, vamos ler de novo. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar de vossos próprios prazeres. Ainda amamos a nós mesmos. Veja o verso 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, ou seja, mesmo estando na igreja, mas é secularista, ele vive do pensamento do mundo, ele constitui-se num inimigo de Deus. Verso 5. Ou supondes que é em vão, que é sem razão, que afirmam as Escrituras? O que a Escritura afirma? É com ciúme que anseia por nós o Espírito que ele fez habitar em nós. Então você recebeu o Espírito Santo e ele geme de ciúmes. Ele está enciumado porque pertencemos a ele, mas somos infiéis. Veja o verso 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Daqui está a grande doença e o grande problema nessa filosofia de viver em torno do seu prazer, de viver em função de si mesmo, de se auto-idolatrar. De se colocar na condição de que Deus não tem o direito de me impedir de fazer aquilo que eu considero bom para mim. Esse tipo de filosofia, tanto secularista quanto religiosa, peca por uma razão, isso é arrogância, isso é soberba. Por esse caminho nós não vamos conseguir nada, só pelo caminho da humildade. O caminho secular, o caminho da autonomia,
o caminho da indiferença a Deus não funciona. O mundo está aí para provar. É guerras, lutas, invejas e assassinatos. O caminho religioso também não vai te produzir nada, porque ele é falso. Por trás, todos os ídolos foram criados só para que você não adore o Deus verdadeiro. Mas um outro caminho é o caminho da submissão. Vejam só, queridos, aqui no verso 7, vou pedir que toda a igreja leia comigo. Mostra o caminho que nos faz vitoriosos e nos liberta de sermos escravos de mãos inimigas. Vamos ler junto o verso 7? Assim diz a palavra de Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu não preciso de nenhuma arma de fogo, arma branca, seja lá o que for, treinamento especial para poder vencer o diabo. Basta eu dizer não para ele. Se eu disser sim para Deus, ele vai fugir de mim. Ele não tem força para imperar, para coordenar minha vida como ele faz de outros, porque eu não vou me vender pelo prazer. Talvez Satanás pensasse isso de Jesus, porque todo homem é assim, ele ficou mal acostumado. Dizem por aí que todo homem tem um preço. Basta você chegar no preço e ele cede. Então Satanás deu a ideia para Jesus fazer pão para ele. Depois para Jesus curar o problema da solidão, porque fazia 40 dias e 40 noites que ele estava só. Diz, pula daqui e os anjos vão vir te socorrer. Não era preciso nenhum milagre, era só pular. E Jesus disse, não vou desobedecer a palavra, porque diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Dessas pedras você pode fazer pão. E Jesus respondeu, o homem não vive só de pão, mas vive da palavra que sai da boca do Senhor. Em outras palavras, Jesus disse, ele me trouxe para cá para jejuar, então é ele que vai dizer quando o jejum termina. Jesus não sabia quanto tempo ele ainda ia ficar, sozinho, sem comida. Mas Jesus disse, é o meu Pai que vai me tirar daqui. Então Satanás viu que com Jesus não ia funcionar nada, ele usou o método convencional. Fez uma proposta que seria irrecusável, uma proposta indecente. Levou Jesus no alto monte, mostrou os reinos da terra e disse, está vendo esses reinos? Eu te dou, mas só uma condição, se você por alguns segundos, você se dobrar aqui e me adorar. Eu só quero que você me adore uma vez e eu te dou tudo isso. E Jesus disse, sai daqui, Satanás, porque está escrito, só ao teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Não é o homem no centro, não é você no centro, tem que ser Deus. Então a vida não vai funcionar, nós nascemos para isso. É esse o objetivo de termos vindo. Então cabe-nos nos sujeitar. O caminho da sujeição, o caminho da humildade, é o caminho que funciona, queridos. O homem que funciona, um homem que cumpre o propósito, um homem que abençoa vidas, é um homem humilde. Eu falei há pouco de Albert Sabin, mas para chegar ao benefício para a raça humana, os irmãos acham que ele não gastou tempos de pesquisa ou foi um acidente? É um homem que se esforçou para nos dar o benefício que só quem sabe o que é a poliomielite tem a ideia do grande benefício que Sabin trouxe para nós. Então é preciso que eu me sujeite, é preciso que eu me esforce, que eu me submeta a regras, é preciso que eu esteja atento, seja humilde para aprender. Aí a vida pode funcionar. Mas enquanto eu achar que eu sou autossuficiente, ou que eu descobri uma religião, que eu posso ter tudo de Deus, sem me submeter a Ele, são só enganos. É somente nos sujeitando a Deus que nos tornamos livres. O resto, queridos, realmente está sob o domínio do maligno. E por isso estão em tantos conflitos. Veja só, verso 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Purifiquem as mãos, pecadores. Uma ideia de lavar as suas mãos. Lavem as mãos, pecadores. E vocês que têm um ânimo duplo, uma alma dupla, você que tem uma dupla palavra, você que é falso,
fala uma coisa para um e diz o contrário para outro. Limpem seu coração. Interessante que o Salmo 24 diz exatamente isso, que não entrarão no céu os que usam da falsidade, entregam sua língua à falsidade, juram dolosamente, né? E aqui ainda diz, em consonância com lá, os que são limpos de coração poderão entrar no reino de Deus. Está lá no Salmo 24. Então, se Jesus era limpo de coração, eu tenho que imitá-lo. Eu tenho que lavar as minhas mãos, meu coração, a minha alma. Né? A ideia de ânimo, a palavra latina anima, quer dizer alma. Verso 9 diz para a gente parar de ficar rindo, esse riso superficial, essa alegria que não é real. Afligi-vos e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Você não vai conseguir se exaltar sozinho. Quem se exalta será humilhado, disse o próprio Tiago. Mas se você se sujeita a Deus, você se submete a Ele, Ele te exalta. A questão da razão da vida, de uma vida com propósitos, de uma vida real, uma vida que vale a pena ser vivida, me lembra algo que aconteceu durante uma das guerras mundiais. Dizem que aquele ilustre comandante americano, se não me engano foi Eisenhower, estava numa campanha com seu pelotão e ele era o eminente, o homem mais importante do exército. E descobriram que tinha um lugar, um posto que foi feito e que tinha mantimento de alta qualidade. Então ele se aproxima e diz para a moça que está lá atendendo e diz: quanto vale tudo isso aqui? Eu vou comprar tudo de você porque eu vou alimentar meus soldados. E ela disse: não, eu não vou vender para o senhor. Ele falou: não, mas eu compro tudo isso aqui. Você sabe com quem você está falando? Aí deu a carteirada. Eu sou o grande comandante fulano de tal, Eisenhower. E ela disse: pois é, mas eu não posso vender para o senhor. Como você não vai vender um alimento para os meus soldados e tal? Eu não vou vender. E aí ele diz assim: eu estou te dando uma ordem, você vai me vender. Ela disse: eu não vou vender. Mas por que você não pode me vender? Ela disse: é porque é para dar de graça. Isso aqui está exatamente aqui para alimentar a gente como seus soldados. Se o senhor pedisse, basta o senhor pedir. É interessante. Como nós queremos forçar Deus a nos dar aquilo que queremos. Mas oração tem que ser humilde, querido. Basta pedir. Não temos porque não pedimos. Ou então é porque pedimos mal. Há um grupo da humanidade que nunca pede. E mesmo assim recebe muita coisa de Deus. Mas nunca lhe diz obrigado, porque diz: eu não pedi. Há um outro grupo que pede, mas o seu coração está cheio de perversidade, um coração não convertido. E há um terceiro grupo, que entendeu que a razão da sua própria vida é Deus. Que nascemos para louvar a Deus, é para isso que existimos, e para gozar da sua presença, dos seus benefícios. Viver com Deus é maravilhoso, queridos. É disso que fala o salmista Davi quando diz: dentro de uma caverna, longe do trono e passando fome, ele diz: a minha alma se farta do Senhor como um homem quando se farta de gordura. Eu não preciso de mais nada. Se o Senhor é o meu pastor, eu não vou sentir falta de coisa nenhuma. Então, queridos, somos convidados a experimentar essa fórmula de vida. Deus conduzindo e tomando conta de tudo. Nada é seu, tudo é para Ele. Outra fórmula não vai funcionar, é só esse caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, cabe-nos meramente imitar Jesus. E aí cumpriremos o nosso papel na nossa existência. Daremos um fim útil a esses anos, a toda comida, todo o ar, toda a água que bebemos, todo o ar que respiramos. Vai ter valido a pena, porque seremos bênçãos na vida dos outros. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
Vamos orar ao Senhor. Vou pedir à igreja que fique de pé.